Shalom, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre a Bíblia, uma pregação sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante, o que é a graça? A graça é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu estava pensando sobre o que iria ministrar e vamos ministrar hoje sobre o tempo de Deus. Glória a Deus por isso. Existe um tempo, existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Muitas das vezes nós queremos que o nosso tempo seja o tempo de Deus, mas não é. Nós devemos esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes a gente queremos logo uma resposta no nosso tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Temos que ter paciência. Em Salmos 40 diz que esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Olha só, esperei com paciência no Senhor. Devemos esperar com paciência no Senhor. Como nosso salmista Davi. Temos um exemplo bem comum na Bíblia sobre Abraão e Sara, sobre o tempo. Eles esperaram muitos anos pelo cumprimento de idade de um filho. Abraão tinha muito desejo de ter um filho. Era o maior sonho, acredito que o sonho de todo pai é ter um filho ou uma filha, um filho. É mais especificamente um filho. Mas eles esperaram por muito tempo algo bem interessante. Algo bem interessante que quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, ele tinha 75 anos. 75 anos, já era um ancião já. E quando foi para ele ter um filho, quando ele teve uma resposta, ele foi ter o filho Isaac quando ele tinha 100 anos. Olha só, você viu o tempo de espera aí? O tempo de espera não foi tão imediato. Eu estava pensando sobre que talvez com o tempo que se passou, com os séculos, a gente não aguenta mais esperar tanto. Já esperar tanto já é uma tortura. Às vezes nós queremos a resposta muito rápido, mas tem um processo. Às vezes a resposta que demora para chegar é que tem um processo, não é tão imediato assim, porque se Deus entregar tudo que nós queremos, talvez a gente acaba saindo do propósito de nosso Pai. E lembra que com o tempo vem um fortalecimento. Eu acredito que nesses 25 anos aí que Abraão estava esperando, ele fortaleceu a fé dele. Ele se fortaleceu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Às vezes não é fácil esperar, às vezes nós queremos logo a resposta, queremos logo o que nós desejamos, mesmo que seja para glorificar o nome do Senhor. Mas nós devemos aprender a esperar. Glória a Deus. Temos um exemplo de José. José, após ser vendido como escravo por seus irmãos, José passou anos na prisão para se tornar segundo comandador do Egito. Olha só, sabe com quantos anos José foi vendido? José foi vendido quando ele tinha 17 anos. 17 anos. José foi vendido quando 17 anos. E quando ele foi chamado pelo governador, ele tinha 30 anos. Veja só o tempo. Foram 13 anos de espera. E não foram 13 anos qualquer, não. Foram 13 anos, ele teve o ano com Potifar, que ele ficou preso lá, até que ele teve um pouquinho de conforto lá, que ele governava toda a casa. Eu acredito que ele tinha um certo privilégio. Mas aí teve aquela falsa acusação contra a mulher de Potifar, que ele não se deitou com ela, ele correu. Glória a Deus por isso. Fica a dica, corre da mulher. Brincadeira, não é verdade, sim. Glória a Deus por isso. Não vamos entrar nesse assunto. Vamos ficar só num tempo. E depois ele foi para a prisão, mas olha só, bem interessante que o carcereiro achou graça também na prisão. Por onde ele ia, ele era achado graça. Eu uso essa palavra graça porque diz na Bíblia graça mesmo, tá? Tipo, graça literalmente. Lá o prisioneiro, o líder da prisão, achou graça, tanto que José ele foi o líder. Mas além disso porque querendo ou não, mesmo que ele tivesse alguns privilégios, como ele foi líder da prisão e quando ele estava na casa de Potifar e governava toda a casa, mesmo com os privilégios, mas não deixa de ser preso. Se eu for preso, se eu guiar toda aquela prisão lá, aquela cadeia, mas eu não vou deixar de estar preso, eu ainda tô preso. Então, querendo ou não, ele não tinha liberdade, ainda era sofredor, ainda não era fácil para ele. Amém, glória a Deus. E isso passou 17 anos. Olha só. 13 anos. Passou 13 anos.
José sendo preso, José não tendo liberdade para Faraó chamar ele. Mas olha só, vamos parar para pensar. Nesse tempo, 17 anos, um jovem com 17 anos, ele não tem maturidade. E com a maturidade que foi forjada no José, sabe, as dificuldades, as lutas, a pressão, ela forja o nosso caráter. Ela forja, e com isso forjou o caráter de José. Não foi assim, do nada, que o caráter dele foi forjado. Deus, não, tá aqui, ó, toma caráter para ti, toma responsabilidade para ti. Mas foi no dia a dia. Todo dia com lutas, com adversidade, com perseguições, ele foi vencendo. E glória a Deus por isso. Não é fácil esperar. José esperou 13 anos, olha só. 13 anos, para Faraó chamar ele para ele ser o segundo governador do Egito, de ser preso, foi 13 anos, tá? Não foi fácil não, glória a Deus por isso. Temos um exemplo de Moisés. Olha só que Moisés, quantos não conhecem Moisés, o homem que falava com Deus, o homem que Deus falou, eu te conheço pelo nome, o Moisés, o que Deus falava face a face, eita, o peregrino, a pedigree da Bíblia, glória a Deus, Moisés é top. Mas olha só, Moisés ficou 40 anos no deserto. Eita, olha só esse tempo, 40 anos no deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto para Deus falar com ele, lá na sarça ardente, lá em Midian. Mas olha só o tempo que Moisés ficou esperando. Você consegue ver isso? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu acredito que Moisés, quando ele estava lá no Egito e quando ele matou aquele escravo lá, quando ele fugiu para Midian, eu acredito que ele queria, assim, logo libertar o povo. Fui chamado e vou logo libertar o povo. Para tirar o meu povo, tá sofrendo. Mas não era o tempo de Deus. Tempo de Deus não, você vai ficar aqui num deserto. Moisés, ele foi pastor de ovelha. Bem legal, né? Porque Moisés era um príncipe lá do Egito, aí depois passou a ser pastor de ovelha. Glória a Deus por isso, mas é bom que isso daí forjou o caráter de Moisés. Glória a Deus. Às vezes as dificuldades, as lutas forjam o nosso caráter. Isso é muito bom. A gente ter uma vida com Cristo é muito bom. Amém? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário se você ama a Cristo. Amém? Hashtag amo Cristo. Glória a Deus por isso. Tem um exemplo aqui de Davi, olha só o nome lindo. Sabe, Davi, e fora a Bíblia. Davi tá entre os terceiros reis. Tá entre os melhores terceiros reis do mundo. Glória a Deus por isso. Davi, depois de ser ungido como rei por Samuel, Davi esperou muitos anos e enfrentou muitas adversidades antes de finalmente se tornar rei de Israel. Quer ver algo bem interessante? Eu vou falar algo bem interessante pra você. Algo bem interessante mesmo. Você vai falar, caramba, que interessante, isso é muito interessante. Estamos com só um segundinho aqui. Estima-se que Davi, quando Davi foi ungido por Samuel, ele tinha 15 anos, isso é uma estimativa, mas é nessa faixa etária de idade, de 15 anos. E quando ele se tornou rei, ele tinha 30 anos. Eu acredito que ele tinha 15 anos porque é o número do descanso. E ele esperou 15 anos, que é o de descanso. Depois de 15 anos, que é eu acredito em números, que os números são proféticos. E o número 15 é o número do descanso. Glória a Deus por isso. E ele esperou 15 anos para ter descanso. Glória a Deus por isso. Que linda revelação, meu pai. E olha só, mas Davi, ó, deixa bem a intenção comigo. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era um homem muito respeitado. Muito respeitado. Por onde, quando ele chegava, os pessoal reverenciar, porque via que ele realmente era um homem de Deus. E Samuel foi lá, ungiu, teve um ungimento. Só que não foi de um dia para o outro. A Bíblia diz que Samuel ungiu Davi e o Espírito do Senhor se apossou Davi. Mas nem por isso Davi se tornou rei de um dia para o outro. Se passaram 15 anos. E não foram 15 anos de espera, não. Foram 15 anos de perseguição. Foram 15 anos de luta. Foram 15 anos de batalha. Foram 15 anos difíceis para Davi. Sabe? Temos a caverna de Adulão lá, que ele se juntou com 300 homens endividados. A Bíblia diz endividados. Homens sem caráter. Glória a Deus, esses homens se tornaram grandes guerreiros de Davi. Eles eram bem valentes. Diz na Bíblia que eles eram bem valentes, glória a Deus.
Mas olha só, bem interessante que nesse processo, Deus não deixou Davi. Olha só que coisa linda. Deus não deixou de acompanhar Davi em todos os momentos. A gente vê que nas lutas, nas perseguições, Davi, ele teve sucesso. Às vezes, na nossa luta, a gente não vai estar sozinho. A gente não vai estar sozinho, a gente tem um pai. É uma das vantagens. A Bíblia diz que o justo, quando vem a tribulação, quando vem um dia mal, ele não sabe que vem um dia mal. Mas o ímpio, quando vem um dia mal, ele sabe que vem um dia mal. Glória a Deus. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, esperando o tempo de Deus. Mas o tempo é bom de se esperar porque a gente tem Jesus. Glória a Deus por isso. Ter Jesus nos facilita esperar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Temos um exemplo de Ana. Glória a Deus. Quantos conhecem Ana? Ana, inclusive, falando do profeta Samuel, Ana foi que deu o filho de Samuel. Glória a Deus. Ana, ela orou fervoramente por um filho e esperou até que Deus respondesse sua oração, dando-lhe Samuel. Glória a Deus. Eu estava pesquisando sobre estimativa de tempo de oração de Ana. E a estimativa de oração de Ana foi de 1 ano. Olha só, Ana esperou um ano para ter resposta de oração. E não era só orando, não. Porque tem aquela oração que tu ora, beleza, mas tu tá orando. Mas só que Ana, ela tinha Penina. E quem era Penina? Penina era que ficava acusando. Tu não tem filho? Olha só quantos filhos eu tenho. Então, além de ter a oração, ela ainda tinha uma diversidade lá da Penina, lá que ficava, Deus não ouve a tua oração, tu não tem filho. Então, veja bem, às vezes na oração, a gente vai encontrar algumas peninas, que são as pessoas que são contra as nossas orações, que não querem que nós nos damos, que o nosso desejo do nosso coração seja realizado. Mas olha só, Ana orou por 1 ano e Deus ouviu a oração. Bem interessante que Ana teve Samuel. Ela falou que o filho que ela tiver, ela entregaria ao Senhor, que ela levou lá pro profeta Elias, entregou Samuel. Lembrei de Samuel, Deus falando: Samuel, 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 quem é esse Senhor? Aí Samuel foi lá com ele. Bem, não vamos mudar de assunto. Viagem de meu cérebro, minha cabeça. Sobre a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia, eu vou mudar de assunto. Mas a Bíblia é bem legal, sabe por quê? Porque ela não tem só um livro. Ela tem 66 livros. Tipo, eu leio a Bíblia, mas eu não leio só um livro. Eu leio 66 livros. Não que eu leio literalmente todos os dias 66 livros, mas tem 66 livros. Eu posso escolher um livro lá e ler. Livros que eu indico são as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo. E depois as cartas de Tiago, de Pedro e de Judas. Depois a gente pode ir pro Velho Testamento. Brincadeirinha. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus e toda a palavra é inspirada por Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia toda é importante. Cartas de Paulo. Evangelho também é muito bom, principalmente o Evangelho de João. Eu tô rindo porque eu quero voltar ao assunto, mas eu quero falar isso também. O Evangelho de João é muito bom. É o melhor. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho de João. O João foi discípulo amado de Jesus e ele tinha uma faixa etária de 17 anos. E ele, quando ele escreveu João, ele não tinha 17 anos, mas quando ele seguiu Jesus, ele tinha 17 anos. E ele era o discípulo que deitava no peito de Jesus. Glória a Deus por isso. Tinha intimidade com Jesus. O evangelho dele é muito bom. O evangelho de João mostra a grandeza de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos voltar ao assunto. Glória a Deus. Ana esperou 1 ano para oração. Muitas das vezes, nosso tempo não é o tempo de Deus, devemos esperar o tempo de Deus. E o bom de se esperar com Deus é que ele não faz o tempo, ele não nos deixa sozinho no nosso tempo. O nosso Pai sempre está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está provendo. A lei é exigência, mas a graça é provisão. Glória a Deus. E esperando no tempo de Deus, no tempo da graça, no tempo da provisão, Deus sempre vai prover. Glória a Deus. Vou dar um exemplo aqui, meu pessoal, que eu queria muito a resposta, enfim, a resposta tipo assim, de certas orações, e o legal é viver todo dia. Vemos a carta de Filipenses, que Paulo escreve sobre, Paulo estava na prisão. Interessante, os teólogos dizem que a carta mais feliz de Paulo é de Filipenses. Tu perguntar para qualquer teólogo da Bíblia qual é a carta mais feliz de Paulo, ele vai falar a carta de Filipenses. E a carta de Filipenses é a carta onde ele está preso, literalmente preso. E é lá onde ele fala que ele aprendeu a ter muito e a ter pouco. E quando você está no tempo, quando você está na espera, quando você
tá na dificuldade, passando por qualquer coisa, você vê que a melhor coisa que se tem é ter Cristo. Não tem nada melhor do que ter Cristo. Cristo é a melhor coisa que se tem. Às vezes é bom nós passar por certas lutas, por certas dificuldades, porque foge o nosso caráter, sabe? Nos fortalece em Cristo Jesus. Mesmo que muitas das vezes nós não queremos, assim, nós queremos logo que aconteça logo as coisas, mas pense pro lado bom, isso nos foge do nosso caráter. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo.